Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 23 de julho, domingo do 16º, domingo do tempo comum. E é com alegria que estamos chegando ao final do nosso retiro da vida consagrada feminina, que aconteceu aqui no Brasil, no Convento do Carmo, em Belém do Pará. Então, agradeço a você que ao longo desses dias rezaram, intercederam. Foi um retiro muito abençoado, com muitas graças. Tivemos particularmente ensinos dados pelos nossos fundadores, a nossa moderadora geral, sem contar todas as celebrações vividas, desde a ordenação do Padre Lucas e também as nossas irmãs que pronunciaram votos temporário, votos perpétuo, a consagração das virgens e a admissão ao caminho formativo da vida consagrada. Então, obrigada a você que foi intercessor ao longo desses dias, que nos acompanhou através da nossa Lex Divina. Você pode continuar rezando pela nossa comunidade, pela vida consagrada, para que as nossas irmãs sejam cada vez mais fiéis ao Senhor e ao seu chamado. E dia 30 de julho teremos a mesma graça em Moçambique, na África, com a presença do nosso bispo Dom Alberto Taveira, que também vai para fazer a celebração de votos, tomada de hábito e consagração das virgens das nossas irmãs. Então, um tempo forte esse mês de julho para a nossa comunidade, um tempo de grandes graças na vida consagrada. Lembrando também que os nossos irmãos já se prepararam, já estão viajando a caminho da JMJ, Jornada Mundial da Juventude. Então, os irmãos que vão viver esse tempo em Lisboa, e também juntamente com o Papa e com a nossa fraternidade de Portugal e da Bélgica. Então, rezemos por esse tempo de graça que a nossa igreja nos oferece. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro da Sabedoria. Pois não há fora de ti Deus que cuide de todos, para que devesses mostrar que teus julgamentos não são injustos. Pois a tua força é o princípio da justiça, e é por seres o Senhor de todos, a todos perdoas. Demonstra a tua força a quem não crê na perfeição de teu poder, e confundes a audácia dos que a reconhecem. Mas tu, dominando a força, julgas com moderação e nos governa com muita indulgência. Fazer uso do poder está a teu alcance quando queres. Assim, procedendo, ensinastes a teu povo que o justo deve ser amigo dos homens. E a teus filhos destes a esperança de que, após o pecado, dás a conversão. Tem uma bela leitura hoje do livro da Sabedoria, onde vai mostrar a misericórdia do Senhor. Já no início, no versículo 13, vai dizer, pois não há fora de ti Deus que cuide de todos. Então, já o amor do Senhor que cuida do seu povo, que cuida de cada um de nós, para que devesses mostrar que teus julgamentos não são injustos. Então, mostrar que Deus é esse Deus de justiça, mas esse Deus também de amor, de misericórdia, de perdão. E aí vai dizer a leitura, Pois a tua força é o princípio da justiça, e por seres o Senhor de todos, a todos perdoa. Mesmo o Senhor conhecendo aquilo que habita no nosso coração, às vezes a nossa maldade interior, o nosso pecado, o Senhor tem esse olhar misericordioso e Ele perdoa a todos. É a palavra que diz, a todos o Senhor perdoa. Então, hoje é essa leitura para nos relembrar o perdão e a misericórdia de Deus. E aí no final a leitura vai dizer assim, a teus filhos destes a esperança de que após o pecado dás a conversão. Então eis para nós um consolo e ao mesmo tempo uma esperança, que mesmo na vida de pecado o Senhor está sempre aberto a nos acolher neste caminho de conversão. Então todos nós somos chamados a retornar, a voltar para o Senhor rapidamente, a converter o nosso coração, a dureza do nosso coração, o nosso fechamento e voltar para o Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é um Deus de amor, um Deus de compaixão e que perdoa a cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 85. Tu és bom e perdoas, Senhor. És cheio de amor com todos os que te invocam. O Senhor atende a minha prece e considera a minha voz suplicante. Todas as nações virão te adorar e dar glória ao teu nome, Senhor. Pois tu és grande e fazes maravilhas. Tu és Deus, tu és o único. Tu, Senhor, Deus de piedade e compaixão. Lento para a cólera, cheio de amor e fidelidade. Volta-te para mim, tem piedade de mim e concede tua força ao teu servo. Então, o Salmo de hoje ele é uma confirmação dessa primeira leitura, que vai justamente ilustrar esse amor de misericórdia que o Senhor tem com cada um de nós, o seu perdão, que é para com todos. E o primeiro versículo do Salmo diz, tu és bom e perdoas, Senhor. Então, é um Salmo que vem consolar o nosso coração e, ao mesmo tempo, nos dar a certeza, esse coração de esperança, que Deus age com misericórdia com cada um de nós. Ele é cheio de amor com todos aqueles que o invocam.
Então, o convite é invocarmos o Senhor diariamente, porque Ele age com seu amor, Ele é cheio de compaixão, Ele é cheio de bondade. E aí o salmista continua dizendo, o Senhor atende a minha prece e considera a minha voz suplicante. Então, esse salmo de súplica, no qual, toda vez que nós nos encontrarmos angustiados, inseguros, rezemos com esse Salmo 85, pedindo a Deus que haja conosco com o seu amor. E o finalzinho do Salmo vai dizer, o Senhor é lento para a cólera e cheio de amor e fidelidade. Então, olha a esperança que nós temos, que o Senhor é lento para se irritar conosco, mas que Ele tem esse coração grande de Pai que perdoa sempre, né? E o próprio refrão do Salmo vai dizer, né? O Senhor, ó Senhor, vós sois bom e clemente. Então, a bondade do Senhor, essa clemência, esse cuidado e essa fidelidade conosco. A segunda leitura de hoje ela é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Assim também o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Então, a segunda leitura é muito clara, né? Vai falar dessa graça do Espírito Santo, o qual todos nós devemos suplicar diariamente, porque o Espírito Santo é esse que socorre a nossa fraqueza, a nossa pobreza, a nossa fragilidade, mesmo se nós não sabemos como pedir, nem o que convém, mas peçamos a graça do Espírito Santo, ele nos dá o discernimento, ele nos inspira para as situações o qual cada um de nós é chamado a viver, e sobretudo o Espírito Santo intercede por cada um de nós ao Pai. Então, temos um grande intercessor, um grande defensor, que é o próprio Espírito Santo, e é ele que deseja caminhar conosco diariamente nas situações do dia a dia. E todos nós precisamos pedir essa graça de discernimento nas nossas reações, no nosso comportamento, mas também na reação e no comportamento do outro, para que o Espírito Santo não nos faça julgar, mas ao contrário, temos um coração bondoso e misericordioso. O evangelho de hoje ela é retirado de São Mateus. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu, um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhes, queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu, não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranques também o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças, e torna-se árvore, ao tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, deixando as multidões, entrou em casa, e os discípulos chegaram-se a ele pedindo-lhes, explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Então a parábola, ela por si só já se explica, né? O próprio Senhor dá a parábola, depois ele dá a explicação.
Mas o que a gente percebe é que é a paciência de Deus em esperar crescer, né, o joio no meio do trigo. E muitas vezes nós queremos rapidamente tirar esse joio, tirar, às vezes, esse mal, tirar essa situação que muitas vezes é controversa aquilo que nós vivemos. Mas o Senhor vem nos dar uma lição hoje, é necessário deixar que o joio cresça no meio de nós, para que possamos ter o discernimento do momento necessário. Peçamos ao Senhor a graça de, se o joio nascer no meio de nós, que tenhamos o bom discernimento do momento certo de tirar, né, de colher esse joio, de tirar aquilo que nos tira da graça, para que no momento oportuno possamos deixar o trigo dar o seu fruto. E peçamos ao Senhor a graça desse coração de caridade, que vê o bem, que vê além, ainda que tenha muitas vezes o joio semeado no meio de nós e no nosso coração. Então não percamos a fé, a esperança e a caridade, mas peçamos ao Senhor neste domingo a graça de juntos termos um coração aberto, na graça do Espírito Santo, e o discernimento para discernir o momento oportuno, o tempo certo da graça de Deus. Tenhamos um belo domingo e que Deus os abençoe.